principalmente falando sobre essa preciosidade do amor. Aquilo que é o amor de Deus por nós. Provavelmente você tem algo bastante precioso na sua vida. Alguns vão dizer assim: o meu filho é precioso, a minha esposa é preciosa, o meu marido é precioso, ou algum bem, algo que você ganhou, algo que você teve. Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, às vezes me dava uma medalhinha e falava assim, eu guardava com todo cuidado, com todo carinho, porque aquilo era algo precioso, era algo valioso. E nós, dentro desse contexto de preciosidade, nós criamos, inclusive, um afeto, principalmente pela raridade que é, muitas vezes, essas coisas que nos são dadas. Eu me lembro, por exemplo, do filme, você já deve ter assistido a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Onde nós temos ali o Gollum, que se refere ao anel, ao um anel da trilogia, né? Como o precioso. É interessante que quando nós olhamos na trilogia do filme do Senhor dos Anéis, nós não entendemos muito o objetivo do anel, parece que ele não fica muito claro ali, porque há um contexto histórico que não é trazido na trilogia. Onde Sauron faz esse um anel, e esse é o nome que é dado nos livros, o um anel, para justamente controlar os demais anéis. Para justamente controlar os demais anéis que agora foram distribuídos para todos os povos da Terra-média ali, e agora Sauron, através desse um anel, controla os demais povos. É claro que depois aí houveram batalhas, Sauron foi derrotado, ou um anel foi perdido, e nós vemos a saga dos hobbits ali, tentando inclusive levar esse anel para a montanha da perdição para ser destruído. Porque só lá ele podia ser destruído. Mas nós vemos também ao longo da história o Gollum sendo consumido pelo anel. E vocês lembram da frase: precioso. E nós vemos o sofrimento daquele ser, o sofrimento daquele personagem, para que tudo aquilo que, o quanto aquilo o consumia. Algo tão poderoso, algo tão precioso, mas que não trouxe nenhum resultado efetivo na vida daquele ser. Tanto que ele vivia sozinho. Tanto que ele vivia e chegou a ficar deformado como ficou, e todo aquele trauma, toda aquela situação que ele vivia. Não só isso, mas esse anel precioso produziu todas as guerras entre os povos, inclusive da Terra-média, até que ele foi destruído. Para nós entendermos aqui que muitas vezes nós colocamos, e é o que eu quero trazer aqui com os irmãos, algo que nós temos de precioso, mas que não nos consome, mas que não nos deixa como o Gollum aqui. Algo que é raro, algo raro que Deus nos deu, para que nós pudéssemos agora viver essa preciosidade dada para todos nós, que eu chamo do amor de Deus. A preciosidade do amor de Deus é estabelecida, inclusive, pela raridade do seu amor. Porque o amor de Deus não é algo que você pode encontrar na prateleira do supermercado. O amor de Deus não é algo que você pode comparar a outros amores que o mundo estabelece. O amor de Deus não é algo que você pode substituir com outro tipo de amor. Porque o amor de Deus, ele é único. E por ser único, o torna raro, precioso, o torna agora raro para com as nossas vidas. Porque ele é único. Porque você pode, como pai, amar o seu filho, você, filho, pode amar o seu pai, você, marido, pode amar a sua esposa, você pode amar o seu marido, mas ninguém é capaz de amar como o próprio Deus. E eu vou mostrar isso para os irmãos, como Deus estabelece esse amor e mostra aqui a raridade disso para nós. E a importância disso. Por exemplo, nós vamos observar, e eu sei que está pequenininho aí, mas eu pus a referência, você pode procurar na sua Bíblia, você acompanhar a leitura comigo, que é o texto de Romanos capítulo 5, versículos de 5 a 11, onde fala da raridade desse amor. E o texto vai provar isso, vai mostrar que esse amor é raro, que esse amor ele é raro porque ele é único. Que ele vai dizer assim,
nos versículos de 5 a 11. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora uma pessoa boa, alguém que talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Se os irmãos observarem o texto do capítulo 5, versículos de 5 a 11 que nós acabamos de ler, está dentro de um contexto agora que demonstra essa riqueza de amor pelos pecadores e que agora esse amor traz paz com Deus. Pecadores agora têm paz com Deus. Se você observar lá no início do capítulo, essa é a declaração que Paulo vai trazer. Agora temos paz com Deus. E ele vai também agora trazer um contexto de tribulação. Se no versículo 3 a 4 ele vai dizer assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esse contexto é bastante interessante aqui e nós precisamos entender isso, porque Paulo está revelando a nossa inimizade com Deus. Você não ama aquele que você é inimigo, você não tem um relacionamento, e essa é a situação em que nós nos encontramos. E diante disso, muito sofrimento é causado. Diante disso, muito sofrimento é causado ao ser humano. Essa separação naturalmente traz sofrimento. Mas agora Paulo vai descrever aos leitores de Romanos que o sofrimento que muitos deles estavam vivendo não era parte dessa separação com Deus, porque eles já haviam sido reconciliados, porque eles estavam em paz com Deus, porque agora eles haviam se tornado amigos de Deus novamente. Mas aí surge a questão: se eu sou amigo de Deus, se eu tenho paz com Deus, se eu estou reconciliado com Deus, por que eu continuo sofrendo? Se eu estou agora dentro desse contexto de paz com Deus, por que tanto sofrimento? A tribulação, inclusive, desse contexto, não se refere ou não representa uma hostilidade da parte de Deus com relação àqueles, como é a hostilidade daqueles que ele apresenta dos não redimidos. Paulo vai dizer assim: o sofrimento que vocês estão vivendo, os sofrimentos e angústias que vocês estão, não se refere ao sofrimento de alguém que ainda não tem paz com Deus. E aqui nós precisamos entender que esse sofrimento existe, claro, como o texto diz, um objetivo. Se vocês observarem nos versículos de 3 a 4, ele vai dizer que produz perseverança, produz experiência, ou algumas traduções trazem maturidade, e produz esperança. Paulo vai dizer assim: olha, Deus ama tanto vocês têm paz com Deus, vocês foram reconciliados com Deus, que agora, mesmo diante, não pense que a tribulação de vocês é porque vocês estão vivendo uma hostilidade com Ele. Não é porque Deus está bravo com vocês, porque vocês de fato estão em paz. E agora a tribulação que vocês sofrem é por causa de um propósito glorioso da parte de Deus, que quer produzir em vocês valores, algumas experiências, alguns princípios que trarão glória ao próprio Deus. E isso é amor de Deus. Tanto que essa tribulação produz perseverança, experiência, e no final ele vai dizer a esperança. Por isso a esperança que eles vivem é uma esperança real e preciosa, com base nessa realidade do amor de Deus. Ele vai dizer: não, vocês não sofrem porque vocês estão agora vivendo uma inimizade.
O sofrimento é porque agora Deus quer mostrar para vocês algo ainda mais glorioso da parte dele, quer produzir em vocês algo maior. E ele termina especialmente na esperança, a esperança que não nos deixa decepcionados. É muito interessante porque ele vai descrever aqui no texto dos versículos de 5 a 11 que nós lemos, a esperança que não nos deixa decepcionado. A esperança que se refere a algo, que não se refere a algo que ainda vai ocorrer. Aqui eu não entendo que Paulo está dizendo, olha, tem esperança que tudo vai melhorar, tem esperança de que algo vai surgir, algo precioso vai acontecer. Não, vocês já vivem uma esperança agora que é real, que é presente, que ela já está sendo exercida e agora tem consequências para toda a eternidade. Vocês já estão debaixo dessa bendita esperança. Isso é real para vocês. Essa esperança não decepciona, porque Cristo morreu na cruz, trouxe paz com Deus, e hoje o sofrimento que vocês têm é vivido debaixo dessa bendita e santa esperança. Ela é real. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Por isso, repouse a sua confiança diante do sofrimento nesse, e é essa a esperança, porque agora Ele já veio e continua derramando, exercendo em nós a maturidade para que a gente viva agora essa esperança que vai desencadear numa eternidade junto de Deus. Por isso não é uma promessa de um político aqui. Não é uma promessa que pode ser frustrada. Não há uma esperança que nós achamos que pode simplesmente não acontecer, porque de fato ela já aconteceu. Ela aconteceu no passado, é vivida no presente e continua por toda a eternidade. Já deu tudo certo, fica tranquilo, mesmo diante do sofrimento. Nós cantamos aqui várias músicas que diz isso. Ele já venceu. Ele já rompeu com o pecado. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a esperança que nós vivemos. Fique tranquilo, deu tudo certo. Fica tranquilo, porque o plano de Deus que Ele estabeleceu foi concretizado. Fica tranquilo, apesar do sofrimento. E esse sofrimento deve produzir em você mais esperança, mais vivência nessa esperança que é real e verdadeira. Sabe por que isso? E aí Paulo vai provar isso, esse argumento, através do amor precioso de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus derramado, e aqui eu entendo esse amor salvífico que é dado no coração das pessoas, para que elas tenham a disponibilidade agora e a disposição de crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Fique tranquilo, porque esse amor agora foi derramado pela obra de Cristo Jesus. Agora esse amor foi dado agora com uma ação da parte de Deus, por ter colocado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas não só isso, ele vai dizer que esse amor é derramado e dado no momento da nossa vida em que certamente nós não merecíamos esse precioso amor. Porque Cristo derrama esse amor enquanto ainda éramos fracos. Ele morre ainda a seu tempo pelos ímpios. Ele dá esse amor, ele derrama esse amor agora, enquanto ainda nós não merecemos, apesar de nunca merecer esse amor. Mas Ele está disposto de dar a vida. E agora trazendo justificação por meio deste sacrifício, de forma que nós não fizemos nada para merecer, sequer éramos dignos de receber algo raro. E aqui eu quero quero tentar ilustrar isso. Geralmente você não dá algo raro para alguém que não mereça, certo? Você não vai dar algo raro para alguém, para um ímpio pecador. Você não vai dar aquilo que é único, algo que é raro, para alguém que no seu senso de justiça não merece aquilo.
Ou você dá? Você não dá aquele objeto que você tem tanto estima, que você tem tanto carinho, que você tem apego, a uma pessoa que você não acha que não merece. E muitas vezes a gente pensa assim, eu vou dar isso para aquela pessoa, porque eu sei que ela vai cuidar direitinho daquilo ali. Eu vou dar esse objeto aqui por essa pessoa, eu vou dar isso aqui porque ele vai tomar cuidado. Eu vou dar esse objeto para essa pessoa porque eu tenho um carinho por ele. Eu vou dar para essa pessoa porque eu acho que inclusive ele merece. Nós muitas vezes temos esse contexto de dar aquilo que é valoroso para alguém justamente dentro de um critério de justiça, de merecimento. Nós julgamos aqueles que vão receber, que achamos dignos de receber. Mas é diferente aqui daquilo que Deus fez. Porque a indignidade de receber aquilo que é valoroso, aquilo que é raro, estava presente na vida do homem. Quando Deus olha para o homem, ele não vê merecimento. Não havia quem merecesse esse amor. Não há como esse trato, olha, eu vou dar isso que é raro para eles porque eles merecem. Mas ele dá ainda enquanto éramos ímpios. E o texto vai dizer, enquanto ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E não só isso, mas ele vai descrever aqui também que dificilmente alguém morreria por um justo. Embora uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. E ele vai fazer essa comparação. Com certeza, você, pai, morreria pelo seu filho. Você, mãe, morreria pelo seu filho. Alguém que você tem muito apreço, alguém que faz parte da sua vida. Afinal de contas, para uma mãe, esse filho saiu de dentro da minha barriga. Certo? Para um pai, ele se joga na frente do ônibus para proteger o seu filho, porque é o seu filho. Porque é alguém que faz parte do seu círculo íntimo de relacionamento, que tem a ligação com você. Mas não é isso que Deus faz. Ele dá o seu amor ainda, enquanto ainda éramos fracos, pecadores. Por isso é interessante que o amor de Deus, ele é raro, porque ele é exercido enquanto ninguém é merecedor. Ele é único, ele é exclusivo, mas Deus está exercendo esse amor enquanto ainda ninguém o merece. Enquanto ainda ninguém tem necessidade, ou enquanto ainda ninguém tem a condição de recebê-lo. Mas ainda assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Por isso esse amor é precioso. Esse amor é algo que você não vai encontrar em qualquer lugar. Não só isso, o amor é raro e precioso, porque ele é derramado a indignos e não merecedores. Como eu disse aqui, você provavelmente não daria algo que é precioso para você, dentro do seu juízo de valores, achando que não é merecedor. Mas Deus faz isso. Ele reconhece o nosso não merecimento, ele reconhece que nós não somos dignos, ele reconhece ainda que nós não somos aptos a viver isso, mas mesmo assim, ele derrama esse amor para conosco. E não só isso, mas ele vai dizer, como eu falei aqui, talvez você morreria pelo seu filho, morreria para alguém que você acha que merece. Mas esse Cristo morreu por pessoas que não são merecedoras. E esse amor é único, esse amor não existe, parece não existir agora nenhuma prova de que agora pessoas morreriam, entregariam as suas vidas por pessoas que são indignas. Por isso torna esse amor algo raro.
algo que não se vê, algo que não é fácil de ser exercido. Afinal de contas, nós amamos os nossos inimigos ao ponto de dar a vida pelos nossos inimigos? Não é à toa que o Senhor Jesus vai dizer assim: ame os seus inimigos, porque é difícil amar as pessoas. O que dirá de inimigos? Mas nós vemos um Cristo Jesus dando a sua vida por amor a inimigos. Por amor a pessoas que não são dignas. Por amor a pessoas que realmente não merecem. Por isso esse amor é raro. Esse amor é algo que você não encontra em lugar algum, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a esperança ela é real, é preciosa, pois tem como base a raridade desse amor de Deus. Por isso, quando Paulo vai dizer assim, olha, a esperança que vocês estão vivendo, como nós lemos aqui, é algo que faz parte da sua vida agora. Creia nisso, porque agora você desfruta de algo que é único. Você tem em sua vida algo raro, que nem todo mundo tem. Você tem algo e foi derramado sobre você algo que nem para todos é derramado. Você agora tem algo que ninguém pode fazer. Foi dado a você um amor que nem todos agora vão desfrutar desse amor. Por isso, diante do sofrimento, diante da angústia, diante da tribulação, que mesmo você passando em paz com Deus, você tendo um relacionamento reconstruído com Deus, fique tranquilo, porque isso faz parte do processo. Isso produz você está dentro dessa esperança que agora Deus te colocou. Fique em paz, está tudo dentro do plano. E aqui, irmãos, muitas vezes nós achamos que as coisas fugiram ao controle, certo? Quando você olha para a internet, quando você olha para a situação deste mundo, você faz a pergunta: cadê Deus nesse negócio todo? Parece que Deus está dormindo, parece que Deus desligou, deu a chave para o diabo aí e toma, se vira e cuida, né? Faz o que você quiser aí, faz o que você quiser, é isso? Quando a gente olha para a nossa vida, que vira de ponta cabeça, quando a gente olha para as situações que a gente passa, tribulações, angústias, dificuldades, sem nada ter feito, e a gente pergunta: poxa, mas por que tudo isso? E aqui muitas vezes nós vamos até ousar a não nos sentirmos amados por Deus. Parece que Deus ficou em silêncio. Parece que Deus não responde à minha oração. Parece que Deus simplesmente desapareceu da face da terra. E aí vem um vazio, que, como diz o Cláudio, do tamanho de Deus no meu coração. Eu me lembro de uma situação na minha vida espiritual, como crente, que eu entrei num desespero e eu era um novo crente ainda, eu não entendia muito dessas coisas e eu fiquei muito apavorado, com muito medo. Porque teve um momento na minha vida espiritual e eu não tinha cometido nenhum pecado tão grave, eu não estava afastado da igreja, mas um momento que eu estava firmando meus passos com Deus, orava, lia a Bíblia, eu estava bem, mas eu sentia um vazio no meu coração de uma forma impressionante. E eu parecia que orava e Deus não ouvia a minha oração. Eu ia para a igreja, mas eu cantava e louvava a Deus, mas parecia que aquilo tudo era muito... Parecia que eu estava sozinho, parecia que Deus não estava perto de mim. Parecia que simplesmente... eu colocava diante de Deus a minha vida, eu orava, fazia minha hora silenciosa, lia as Escrituras, mas aquilo apertava o meu coração. E eu não estava em pecado. E eu falei: Deus, será que eu estou em pecado? Será que o Senhor virou as costas para mim porque eu fiz alguma coisa errada? Deus, será que eu estou... Cadê o Senhor? E só aquele sentimento de solidão, de vazio, aquilo era algo desesperador no meu coração. E eu me lembro do Edson, que inclusive veio aqui, né,
no culto de homenagem aqui que os irmãos fizeram. E eu falei isso para ele, né? E eu comecei a chorar. E olha que eu não sou de chorar, hein? E ele falou: William, isso é um processo da vida cristã. Nem sempre você vai estar bem. Nem sempre a gente vai estar, mas nunca duvide do amor de Deus na sua vida. Nunca duvide que Deus deixou de te amar por você estar se sentindo assim. Nunca duvide de que Deus agora esqueceu de você porque você está se sentindo só. Porque esse amor agora é a esperança vívida, é uma esperança agora rara, porque esse amor é raro. E aqui, irmãos, eu sei que muitas vezes nós passamos fases na vida espiritual, fases em nossas vidas que nos sentimos mal diante de Deus, mesmo sem você ter feito nada. Parece que a minha vida simplesmente entrou numa sequidão. E aí a gente passa quase que duvidar se esse amor é real. Se de fato esse amor está sendo exercido na minha vida. Mas como nós vemos aqui Paulo falando aos Romanos, isso faz parte do plano de Deus. Não duvide do amor, porque isso já aconteceu. Ele já derramou a sua vida, Ele já entregou a sua vida por você. Isso já foi exercido por Deus, o melhor de Deus já veio. Aquilo que Deus poderia fazer por você, Ele já fez. Ele já derramou o seu amor em seu coração. Louvado seja Deus por isso. Por mais que a tristeza paire na sua vida, por mais que a desconfiança, por mais que a vida se torne um peso imenso para você, o amor de Deus em Cristo Jesus já foi derramado em nossas vidas e em nossos corações. Essa é uma verdade irrefutável. Porque o texto continua descrevendo essa realidade que nós vivemos agora. Logo, muito mais agora seremos justificados pelo sangue. Seremos por ele salvos da ira. Fique tranquilo. Agora, meu querido irmão, você já é um justificado. Agora você já foi salvo da ira. Agora você não está mais debaixo da condenação. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. É interessante porque aqui Paulo vai trazer essa dignidade em Cristo Jesus que nós podemos viver agora. Se os irmãos perceberem, há agora uma justiça que foi feita, não há mais condenação, você não precisa agora viver debaixo de uma condenação que Cristo já pagou o preço, uma culpa que não existe mais. E quantos ainda continuam vivendo debaixo de uma culpa? Ah, se eu tivesse sido uma pessoa melhor. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse feito... E talvez você errou mesmo, e você talvez foi negligente, não fez. Mas agora não existe mais essa culpa diante daquele que levou a nossa culpa, diante daquele que nos justifica e nos declara justos diante de Deus. Agora você pode chegar diante do juiz e não há mais condenação. E os irmãos percebam aqui que Paulo vai usar aqui um contexto de morte, porque ele morreu para nos reconciliar, ele morreu para nos perdoar, ele morreu agora para que a nossa situação fosse mudada. Mas ele não para com a morte de Cristo Jesus, ele continua dizendo, ele morreu para nos perdoar, a morte foi o suficiente agora para nos reconciliar com Deus, para nos justificar pelo seu sangue, mas também a sua vida nos trouxe uma nova vida.
Porque agora reconciliados, somos salvos pela sua vida, e agora também nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo dessa reconciliação. É interessante porque se a morte tem a capacidade de livrar da morte, a vida tem a capacidade de dar outra vida. Se a morte te livrou, se a morte de Cristo Jesus te perdoou, se a morte de Cristo Jesus te tornou justo diante de Deus, isso não parou por aí. Porque a vida de Cristo nos dá uma outra vida. Nos faz vivermos nele de forma gloriosa para com Deus. Você não precisa apenas viver como alguém que foi perdoado, e isso já seria o suficiente. Alguém que já foi redimido, justificado. Mas não só isso, agora você vive a vida daquele que venceu a morte. Aquele que está vivo. A dignidade é restabelecida. Morremos com Cristo, fomos perdoados. Mas ressurgimos com Cristo na sua ressurreição e vivificados pela vida de Cristo Jesus. Você lembra do batismo? Nós, batistas, quando batizamos alguém, apresentamos esse simbolismo. Quando o pastor batiza alguém, ele não deixa lá ele debaixo d'água se afogando. Às vezes eu brinco com o pessoal que vai se batizar, né? Vou deixar uns 2 minutos você, seu pecador, lá. Até você ficar roxo, começar a espernear. Tira daqui, sei lá. Não. Porque ele foi morto, ele está sendo, esse é o simbolismo, morto para o pecado. Mas quando ele surge das águas, ele ressurge para uma nova vida. Por isso a morte tem a capacidade de nos livrar da morte. A morte de Jesus tem essa capacidade. Mas não para por aí. A vida tem a capacidade de nos dar outra vida em Cristo Jesus. Por isso, quando nós lembramos da Páscoa do Senhor, quando nós lembramos da ressurreição de Cristo Jesus, é isso que nós celebramos, porque agora, com essa ressurreição, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. E você tem uma nova vida. Simplesmente, e Deus não pegou a sua vida e deu um tapinha, deu uma consertadinha na sua vida. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu colocar princípios morais nesse moral, deixa eu colocar um pouco de santidade nessa pessoa carnal, deixa eu mudar esse linguajar. Deus, Ele não faz isso. Ele dá uma vida nova. Ele faz você morrer para a sua velha vida e ressurgir numa vida nova em Cristo Jesus. Afinal de contas, você inclusive está na Igreja Batista Vida Nova. Está entendendo aqui a realidade que você se encontra hoje? Está entendendo, irmãos, essa realidade no qual eu e você podemos desfrutar diante de Deus? Muitos neste mundo querem uma vida nova. Muitos neste mundo gastam dinheiro com processos de evolução da sua vida, com algum guru deste mundo que vai trazer uma dica, que vai trazer alguns passos para você ter uma vida nova, que você vai agora, eu vou naquela palestra do fulano de tal, porque agora aquilo vai mudar a minha vida. Olha, se eu fizer essas regras, se eu ler esse livro, isso muda a minha vida. Olha, se eu fizer esse projeto aqui, isso vai mudar a minha vida. As pessoas gastam o seu tempo, gastam o seu dinheiro procurando isso. Mas você já tem por meio de Cristo Jesus. Olha que fantástico que é isso. Aquilo que é mais precioso, você não precisa agora ficar buscando a preciosidade da sua vida neste mundo. Você não precisa ficar buscando, perambulando por esse mundo, procurando algo precioso que faça uma diferença na sua vida. Porque você já tem aquilo que é mais precioso da parte de Deus, o seu amor. Ele não só dá uma esperança, uma expectativa, mas ele dá a vida. Diferente daquele anel precioso que extraía o pior do ser humano, a corrupção, a degradação, a violência, o mal, e esse era o objetivo do um anel.
O amor raro de Deus nos restabelece a dignidade. Uma nova pessoa. Uma pessoa agora que se torna preciosa por causa do amor precioso de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, para nós fazermos algumas aplicações, cuidado, porque muitas vezes nós somos tentados por Satanás a uma degradação da nossa vida. Pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não sentem essa preciosidade na sua vida, pessoas que não acham um significado precioso em suas relações, simplesmente se entregam a uma degradação, a uma autodestruição muitas vezes. Você conhece pessoas, e talvez você já até viveu isso, de um vazio existencial, de um vazio de coração, de sentimentos, de emoções, que simplesmente você não acha razão para levantar da cama de manhã. Alguns preferem morrer. Alguns, de fato, exercem isso e farão isso, porque não vê nenhuma razão da sua existência. E diga para quê? Eu consegui dinheiro, eu consegui fama, eu consegui as riquezas, eu consegui um monte de coisa na minha vida, mas ainda o vazio está lá. É como Salomão em Eclesiastes, onde ele coloca a sua vida num experimento. Deixa eu experimentar comida para ver se eu acho a razão da minha vida, e ele se deleita nos manjares deste mundo. Deixa eu experimentar mulheres para ver se eu acho a razão da minha vida. Coitado, arrumou mais complicação. Mas eu vou ver se eu acho alguma razão da minha vida, e não acha. Deixa eu ver a riqueza. Não acha. Vou me entregar aos trabalhos, eu vou me entregar ao trabalho. Eu vou agora produzir muito. E aí ele chega no final e diz, tudo é vaidade. O vazio está lá. E aí você continua lendo e vendo o vazio existencial daquele homem. Porque tudo aquilo é feito sem Deus. E aqui, irmãos, do que você precisa para se sentir amado? Do que você precisa para atribuir algum significado à sua vida e à sua existência? Eu vou te dar a resposta que você deve anotar no seu caderno nesse exato momento. Cristo, Senhor Jesus. Do que você precisa para se sentir amado? Cristo. Do que você precisa para atribuir à sua vida algum significado à sua existência? Repitam comigo. Cristo. Do que você precisa quando você está cansado de buscar tantas coisas e você não encontra? Cristo. Porque nós cansamos muitas vezes e nos destruímos na busca daquilo que é precioso, sendo que aquilo que é mais precioso já está em nós, que é Cristo Jesus. Entenda que agora, irmãos, você vive algo exclusivo. As pessoas gostam hoje da exclusividade. O banco manda assim, agora você é Prime. Agora você é VIP. Agora você é exclusivo. As igrejas agora fazem, agora você é Prime. Tem um cantinho ali para você ser VIP. Se você é VIP, você vai ter um lugar de adoração ali. E as pessoas se gabam disso. Mas você já tem isso. Você tem aquilo que é exclusivo no seu coração, que ninguém mais tem. Claro, os seus outros irmãos têm, tá bom? Mas o mundo não tem. E aqui, irmãos, para você que está agora iniciando essa semana na presença de Deus, em nome de Jesus, que você possa, assim, desfrutar daquilo que é precioso na sua vida. O amor de Deus. O amor de Cristo Jesus que foi derramado em seu coração. Se você não se sentir amado pelos seus filhos,
e eu sei que muitas vezes isso é verdade, isso é real, é um drama de muitos, não se preocupe, porque Ele te ama. Se você não sentir amor no seu relacionamento conjugal, e eu sei que isso é verdade, não se preocupe, porque a preciosidade do amor de Deus foi derramada no seu coração. Se você não se sentir amado lá no seu trabalho, nessa semana que estamos começando, pastor, lá não tem amor nenhum, lá é ódio e ranger de dentes, é labuta, Deus do céu, é faca no dente, é risca-faca. Faca nos dentes, assim, as pessoas passam o cartão e já entra com a faca no dente. Amor passou longe daquela empresa, o amor passou longe daquele escritório. O amor não existe, o amor sequer passa perto daquilo. Não se preocupe, meu irmão, você desfruta da preciosidade do amor de Deus, que é Cristo Jesus na sua vida. Deu para entender? Não é assim lá na empresa amanhã? Se você não encontra o valor que acha que as pessoas precisam te dar, não se preocupe, porque o valor e o amor já foi conquistado em Cristo Jesus e já resgatou você. Essa é a esperança que você vive. Fique tranquilo. Fique em paz. Fica em paz. Porque nós já temos aquilo que é precioso. Deus colocou em você algo que para Ele é de suma importância. Deus colocou algo na sua vida que é raro e que Ele não dá para qualquer pessoa. Por isso, louve a Deus essa semana. Ao entrar lá no trabalho, odioso. Obrigado, Deus e Pai, porque eu sou amado pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque olha, essa família está difícil amar e ser amado. Mas obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor Deus, porque olha, o relacionamento conjugal está difícil, mas o Senhor me ama. Obrigado, Senhor. Vamos orar?